Eu nunca imaginei que a pior dor da minha vida viria da ausência do meu próprio filho. Ali, de pé ao lado do caixão do meu marido, Roberto, cercada por pessoas que o amaram por 30 anos, eu não parava de olhar para as portas da capela, esperando que Daniel entrasse por elas. Esperando que meu menino, meu único filho, aparecesse e segurasse minha mão como costumava fazer durante as tempestades quando era pequeno. Mas aquelas portas nunca se abriram para ele. O agente da funerária me perguntou 3 vezes se deveríamos esperar mais alguns minutos. O trânsito às vezes atrasa as pessoas, disse ele gentilmente, com os olhos cheios daquele tipo de pena que me revirava o estômago. Eu apenas balancei a cabeça. No fundo, eu já sabia que Daniel não viria. Não porque não pudesse, mas porque escolheu não vir. Se você gosta de histórias emocionantes como esta, por favor, inscreva-se em nosso canal. Estamos tentando alcançar 1.000 inscritos, e isso realmente ajuda nosso trabalho. E comente de qual cidade você está assistindo. Mantive a compostura durante toda a cerimônia, mesmo quando o melhor amigo de Roberto, Francisco, desabou em lágrimas durante o discurso. Mesmo quando nossa vizinha, Dona Célia, apertou minha mão com tanta força que pensei que poderia quebrar meus dedos. Eu sorri quando as pessoas compartilharam memórias das terríveis piadas de tiozão de Roberto e sua obsessão por consertar coisas que não estavam quebradas. Agradeci a todos que ofereceram condolências. Aceitei suas tortas e promessas de qualquer coisa, é só ligar. Mas por dentro, eu estava me afogando em um silêncio que parecia mais alto que qualquer grito. O espaço vazio ao meu lado no banco da frente parecia aumentar a cada minuto que passava. A ausência de Daniel era tão profunda que se tornou sua própria presença. Um lembrete frio e cruel de que o filho que eu criei, cuidei durante as febres, para quem torci nos jogos de futebol e amei incondicionalmente por 28 anos, havia me abandonado em minha hora mais sombria. As pessoas sussurravam desculpas para ele. Talvez ele esteja preso no trabalho, disse minha irmã Carolina. Embora ambas soubéssemos que Daniel tinha sua própria empresa de consultoria e poderia sair quando quisesse. Quem sabe ele esteja de luto à sua maneira, ofereceu o irmão de Roberto, embora Daniel não tivesse visitado o pai nenhuma vez durante os últimos 6 meses de sua batalha contra o câncer. Eu sabia a verdade. Eu conhecia meu filho, mesmo que não o reconhecesse mais. A mudança havia começado 2 anos antes, quando Roberto recebeu seu diagnóstico. No início, Daniel parecia preocupado, perguntando sobre opções de tratamento e se oferecendo para levar o pai às consultas médicas. Mas, à medida que as despesas médicas aumentavam e a condição de Roberto piorava, algo mudou no comportamento de Daniel. Ele parou de perguntar sobre a saúde do pai e começou a perguntar sobre finanças. A previdência do papai deve estar sofrendo um baque com todos esses tratamentos. Ele dizia durante nossas ligações semanais que gradualmente se tornaram mensais e depois pararam por completo. Você vai ficar bem financeiramente quando... Ele nunca terminava a frase, mas eu ouvia o que ele não estava dizendo. Quando o papai morrer. A última conversa que tive com Daniel foi 3 semanas antes do funeral. Eu liguei para dizer que os médicos haviam dado a Roberto 2 semanas de vida, que ele deveria vir se despedir. A resposta de Daniel ainda ecoava em minha mente. Estou muito ocupado com o trabalho agora, mãe. Talvez no próximo fim de semana. O próximo fim de semana veio e se foi. E o fim de semana seguinte também. Roberto morreu em uma manhã de terça-feira, enquanto eu segurava sua mão. Daniel não estava em lugar nenhum. De pé naquela capela, aceitando condolências de pessoas que arranjaram tempo para honrar a vida do meu marido, senti algo trincar dentro do meu peito. Não meu coração. Ele vinha se partindo lentamente há meses. Isso era mais profundo, mais fundamental. Era o som do amor incondicional encontrando seus limites, o momento em que a capacidade infinita de perdão de uma mãe finalmente encontrava algo imperdoável. O menino que costumava rastejar para nossa cama durante as tempestades, que chorou quando pisou acidentalmente em uma borboleta, que uma vez me disse que eu era sua pessoa favorita no mundo inteiro, aquele menino se foi. Em seu lugar, havia um homem que eu mal reconhecia, alguém que podia calcular o valor de sua presença contra sua conveniência e concluir que eu não valia a pena.
Após a cerimônia, depois que o último convidado deixou o cemitério, depois que fiquei sozinha ao lado do túmulo fresco por mais tempo do que deveria, dirigi para casa. Para a casa vazia que ainda cheirava a loção pós-barba de Roberto e as flores de melhoras, que agora murchavam em todas as superfícies. Foi quando encontrei a primeira mensagem na secretária eletrônica. A voz de Daniel, casual e profissional. Oi, mãe. Desculpe por ter perdido a cerimônia. Emergência no trabalho. Enfim, sei que o momento é delicado. Mas provavelmente deveríamos conversar sobre o testamento do papai em breve. Sei que ele deixou tudo para você, mas nós discutimos minha herança antes de ele ficar doente. Passarei aí neste fim de semana para resolvermos as coisas. Minha herança. Como se o seguro de vida de Roberto e as modestas economias que acumulamos ao longo de 30 anos de casamento fossem simplesmente dinheiro esperando para ser dividido, em vez da base de segurança que Roberto trabalhou a vida inteira para me proporcionar. Toquei aquela mensagem 3 vezes, cada repetição reforçando a realidade brutal de que meu filho via a morte de seu pai não como uma perda a ser lamentada, mas como uma oportunidade a ser aproveitada. O menino que eu criei havia sido substituído por um estranho que podia agendar o luto como uma reunião de negócios e reduzir o amor a um item em um planejamento de espólio. Mas o que Daniel não sabia, o que ele não poderia saber porque havia parado de me ouvir meses atrás, era que o testamento de Roberto continha algo que ele não esperava. Uma condição que mudaria tudo. Sentei-me na poltrona favorita de Roberto naquela noite, cercada por cartões de pêsames de pessoas que entendiam o valor de estar presente quando importava. E tomei uma decisão, não nascida da raiva, embora eu estivesse com raiva, não de um desejo de vingança, embora a insensibilidade de Daniel merecesse consequências. Decidi honrar o último desejo de Roberto, mesmo que isso significasse perder meu filho para sempre. Porque às vezes, amar significa deixar as pessoas enfrentarem a verdade sobre quem se tornaram, mesmo quando essa verdade é mais difícil de suportar do que a ausência delas. 3 dias depois de enterrar meu marido, Daniel finalmente apareceu. Não com flores, não com um pedido de desculpas, nem mesmo com a decência de parecer envergonhado. Ele chegou à minha porta vestindo seu terno caro, aquele que Roberto o ajudara a comprar para sua primeira grande reunião com um cliente, carregando uma pasta de couro como se estivesse conduzindo negócios com uma estranha. Mãe, disse ele, passando por mim para entrar na sala sem esperar por um convite. Seus olhos imediatamente percorreram o espaço, fazendo um inventário de tudo que Roberto havia deixado para trás. O relógio de parede antigo que seu avô nos dera, as pinturas originais que colecionamos ao longo dos anos, o conjunto de jantar de mogno que levamos 2 anos para comprar. Observei meu filho catalogar minha vida como um avaliador, e um frio se instalou em meu estômago. Eu fiz café. Ofereci, apegando-me aos rituais da maternidade, mesmo que parecessem cada vez mais vazios. Aquele especial, daquele lugar que você gostava no centro. Daniel já estava tirando papéis de sua pasta. Não posso demorar, mãe. Tenho uma teleconferência em 1 hora. Ele espalhou documentos sobre a mesa de leitura de Roberto. A mesma mesa onde meu marido me escrevera bilhetes de amor em nossos aniversários, onde ajudara Daniel com o dever de casa inúmeras noites, quando o dever de casa importava mais que dinheiro. Estes são cópias do testamento do papai e das apólices de seguro, continuou Daniel, com sua voz assumindo o tom profissional que usava com os clientes. Pedi ao meu advogado para revisar tudo. Existem algumas discrepâncias que precisamos resolver. Discrepâncias. Como se o amor pudesse ser auditado como uma declaração de imposto de renda. Sentei-me à sua frente, estudando o rosto que um dia fora tão familiar. Daniel tinha o maxilar forte de Roberto e meus olhos verdes, mas havia algo frio por trás daqueles olhos agora. Algo calculista que não estava lá quando ele era o menino que me trazia dentes de leão e os chamava de flores. Daniel, eu disse suavemente, acabamos de enterrar seu pai. Você não acha que deveríamos... Mãe, eu sei que isso é difícil, mas esperar não vai facilitar. Ele pegou um marca-texto amarelo
e começou a destacar trechos do texto. Papai me prometeu que quando chegasse a hora, eu receberia minha parte justa, metade de tudo, incluindo a casa. Metade de tudo, incluindo a casa onde eu o criei, onde Roberto e eu construímos 30 anos de memórias, onde eu deveria passar os anos que me restavam cercada pelos ecos de uma história de amor que foi interrompida pelo câncer, mas nunca pela escolha. Seu pai nunca me disse nada sobre... Talvez ele não quisesse te chatear enquanto estava doente, Daniel interrompeu, sem desviar o olhar de seus papéis. Mas conversamos sobre isso no ano passado. Ele entendeu que eu tenho minhas próprias obrigações financeiras agora. A empresa de consultoria tem custos. E a Sofia tem procurado casas em bairros melhores. Sofia. Sua namorada há 8 meses. Uma corretora de imóveis que usava roupas de grife e falava sobre imóveis para investimento, como outras pessoas falam sobre o tempo. Eu a conheci 2 vezes, ambas brevemente, e nas 2 vezes senti como se ela estivesse avaliando o valor de mercado da minha casa em vez de conhecer a família do namorado. Ele queria ter certeza de que eu estaria bem, continuou Daniel, mas também reconheceu que estou construindo meu próprio futuro. Esta herança não é apenas dinheiro, mãe. É a minha base para a vida que estou tentando criar. A vida que ele estava tentando criar. Como se a vida que Roberto e eu criamos juntos fosse de alguma forma menos valiosa, menos digna de proteção e preservação. Observei meu filho reduzir o legado de seu pai a números em uma planilha, e lembrei-me do dia em que Daniel nos ligou chorando, porque sua namorada da faculdade havia terminado com ele. Roberto dirigiu 4 horas para trazê-lo para casa no fim de semana, e passamos 3 dias fazendo suas comidas favoritas, e ouvindo-o desabafar sua dor. Quando ele finalmente sorriu de novo, abraçou a nós 2 e disse: "Eu não sei o que faria sem vocês." Agora eu estava descobrindo. Só o seguro de vida vale R$1,5 milhão, dizia Daniel, passando o dedo por uma coluna de números. Mais a previdência privada do papai, as economias. Esta casa vale pelo menos 900 mil no mercado de hoje. Estamos falando de dinheiro de verdade aqui, mãe. Dinheiro de verdade. Como se o amor que Roberto dedicou para ganhar cada centavo não fosse real. Como se as noites em que ele fez hora extra para pagar a faculdade de Daniel não fossem reais. Como se os sacrifícios que fizemos para construir uma segurança para nossa família não fossem reais. Vou precisar avaliar a casa, continuou Daniel, fazendo anotações nas margens dos documentos legais. E provavelmente deveríamos colocá-la no mercado rapidamente. O mercado imobiliário está aquecido agora, mas isso pode mudar. Colocá-la no mercado. Ele estava falando em vender minha casa, o lugar onde Daniel deu seus primeiros passos, onde celebramos todas as manhãs de Natal, onde Roberto me pediu em casamento 31 anos atrás na cozinha, com panquecas queimadas e café solúvel. Daniel, eu disse. Minha voz pouco mais que um sussurro. Esta é a minha casa. Ele finalmente levantou os olhos dos papéis e, por um momento, pensei ter visto um vislumbre do menino que criei. Mas passou rápido, substituído pela expressão impaciente de um homem que não tinha tempo para sentimentalismo. Eu sei que tem valor sentimental, mãe. Mas você não precisa de uma casa de 4 quartos. Existem bons condomínios para idosos com manutenção inclusa, atividades, outras pessoas da sua idade. Você provavelmente seria mais feliz. Outras pessoas da minha idade. Como se aos 56 anos eu já tivesse sido relegada a alguma sala de espera para a morte, como se minha vida estivesse acabando em vez de simplesmente mudando de direção. A Sofia encontrou uns lugares ótimos na internet, acrescentou Daniel, pegando o celular para me mostrar anúncios que ele já havia pesquisado. Olha este aqui. Tem piscina, biblioteca, eventos sociais programados. Muito mais prático do que manter esta casa enorme sozinha. Prático. Daniel havia se tornado alguém que media tudo pela praticidade, que não conseguia ver a diferença entre uma casa e um lar, entre um ativo e um santuário. Olhei para as fotos em seu telefone. Apartamentos estéreis com paredes bege e carpete industrial, espaços comunitários projetados para pessoas que haviam desistido da ideia de que a vida ainda poderia guardar surpresas, alegria
e o tipo de satisfação profunda que vem de acordar em um lugar que guarda sua história. Eu não estou pronta para me mudar, disse eu simplesmente. O maxilar de Daniel se contraiu, a mesma expressão que ele usava na adolescência quando não conseguia o que queria. Mãe, seja realista. Você não pode arcar com a manutenção deste lugar sem a renda do papai. Só o IPTU é 20 mil por ano. O seguro, as contas, a manutenção. Não faz sentido financeiramente. Sentido financeiro. Tudo no mundo de Daniel tinha que fazer sentido financeiro, como se amor, conforto e pertencimento fossem luxos que pudessem ser calculados em um balanço. Eu poderia arrumar um emprego de meio período, sugeri, embora as palavras soassem estranhas em minha boca. Eu não trabalhava fora de casa há 25 anos. Havia me dedicado a criar o tipo de ambiente estável e acolhedor que permitiu a Roberto construir sua carreira e a Daniel perseguir seus sonhos sem preocupações. Daniel riu, e não foi um som gentil. Mãe, você tem 56 anos, sem experiência de trabalho recente. Quem vai te contratar para algo que pague o suficiente para manter este padrão de vida? A crueldade casual de suas palavras me atingiu como um golpe físico. Este era meu filho, a criança para cuja criação sacrifiquei minha própria carreira, descartando meu valor como se todos aqueles anos de trabalho não remunerado, cozinhar, limpar, levar e buscar na escola, ajudar com o dever de casa, cuidar em dias de doença, ir a eventos escolares, dar apoio emocional, não tivessem sido nada mais do que passatempos elaborados que não me prepararam para o mundo real do emprego. Pensei em todas as vezes que defendi Daniel para Roberto quando suas notas caíam ou quando ele fazia escolhas ruins. Ele está apenas se encontrando, eu dizia. Ele vai dar um jeito. Roberto concordava e assinava outro cheque da mensalidade, outra prestação do carro, outra entrada para um apartamento que Daniel não conseguia pagar sozinho. Ficamos tão orgulhosos quando sua empresa finalmente decolou, quando ele começou a ganhar dinheiro de verdade e pôde se sustentar. Pensamos que havíamos criado um filho que se lembraria de onde veio, que honraria os sacrifícios que tornaram seu sucesso possível. Em vez disso, aparentemente criamos alguém que via nosso investimento em seu futuro como uma dívida que ele não devia, que podia calcular sua herança até o último centavo, mas não conseguia calcular o valor de comparecer ao funeral de seu pai. Daniel estava guardando seus papéis, verificando o relógio com a impaciência de quem concluiu uma tarefa desagradável, mas necessária. Vou pedir ao meu advogado para preparar a papelada, disse ele, fechando a pasta. Provavelmente podemos ter tudo resolvido dentro de um mês. Tudo resolvido. 30 anos de casamento, uma vida inteira de amor, memórias que não podiam ser quantificadas ou divididas. Tudo reduzido a uma papelada que poderia ser resolvida em um mês. Passei a semana seguinte tentando encontrar meu filho em algum lugar dentro do estranho que havia invadido minha sala com planilhas e exigências. Talvez, se eu pudesse lembrá-lo de quem costumávamos ser, de quem ele costumava ser, eu pudesse trazer de volta o menino que uma vez prometeu cuidar de mim quando eu ficasse velha. Liguei para ele todos os dias. Na maioria das vezes, caía direto na caixa postal. Quando ele atendia, nossas conversas pareciam transações comerciais, breves, eficientes, desprovidas de qualquer coisa que se assemelhasse a afeto. Daniel, querido, estava pensando, talvez pudéssemos jantar neste fim de semana. Eu disse durante uma dessas trocas vazias. Eu poderia fazer sua carne de panela favorita, aquela com as cenouras que você adorava. Houve uma pausa, o som de digitação ao fundo. Não posso, mãe. A Sofia e eu temos planos. Vamos ver uns imóveis. Imóveis. Sempre imóveis, investimentos, oportunidades financeiras. Nunca lares, nunca lugares onde memórias poderiam ser feitas. E no próximo fim de semana? Insisti, odiando o desespero que podia ouvir em minha voz. Olha, mãe, estou muito ocupado agora. A empresa está expandindo e essa situação da herança precisa ser resolvida rapidamente. Podemos apenas focar em finalizar a papelada? A situação da herança. Era nisso que eu havia me tornado para meu próprio filho. Uma situação a ser resolvida. 2 semanas após o funeral de Roberto,
Daniel chegou para o que ele chamou de a vistoria da casa, trazendo Sofia com ele pela primeira vez desde a morte de Roberto. Ela passou pela minha casa como um furacão em saltos de grife, medindo cômodos com o celular e tirando fotos de tudo. A cozinha precisa de uma modernizada, anunciou ela para Daniel, como se eu não estivesse bem ali. Mas a estrutura é boa. Piso de madeira original, boa luz natural. Provavelmente conseguimos o preço que pedirmos. Talvez mais se prepararmos o imóvel. Conseguimos. Como se ela tivesse algum direito sobre o lar que Roberto e eu construímos juntos. Observei-a examinar meu aparelho de jantar de casamento, como se estivesse avaliando mercadoria em um bazar de usados. Eram as louças que minha mãe me dera, pratos que serviram jantares de Natal e bolos de aniversário, e inúmeras refeições comuns que compuseram a essência da nossa vida familiar. Isso aqui está bem ultrapassado, disse Sofia, erguendo uma das taças de cristal da minha avó contra a luz. Acho que deveríamos doar a maior parte. Ninguém mais quer essas coisas pesadas e antigas. Ninguém mais quer. Ela estava falando sobre as peças tangíveis da minha história, os objetos que me conectavam às mulheres que vieram antes de mim, como se fossem tralhas sem valor em vez de elos preciosos com meu passado. Daniel concordava com tudo o que ela dizia, ocasionalmente acrescentando suas próprias observações sobre maximizar o apelo de mercado e reduzir os apegos emocionais que poderiam interferir no processo de venda. Reduzir os apegos emocionais. Meu filho estava falando sobre minha vida, minhas memórias, minha conexão com o único lar que conheci por décadas, como se o amor fosse uma falha de caráter que precisava ser corrigida. E quanto a isso? Perguntou Sofia, apontando para o piano no canto. O piano de cauda que Roberto me deu de surpresa em nosso 20º aniversário. Eu o toquei todas as noites por 10 anos, enchendo nossa casa com a música que foi a trilha sonora da adolescência de Daniel. A mãe nem toca mais, disse Daniel com desdém. Está só ocupando espaço. Olhei para ele em choque. No último Natal, ele me pedira para tocar Noite Feliz, enquanto ele e Roberto cantavam juntos, suas vozes se harmonizando como faziam desde que Daniel era pequeno o suficiente para sentar no colo de Roberto durante nossas sessões de música à noite. Eu toco todos os dias, eu disse em voz baixa. Daniel me olhou surpreso, como se tivesse esquecido que eu era capaz de ter preferências ou atividades que não giravam em torno de suas necessidades. Bem, de qualquer forma, não vai caber em um apartamento de condomínio para idosos. Aquela frase de novo. Apartamento de condomínio para idosos. Na mente de Daniel, eu já havia sido realocada, reduzida a alguém cuja vida poderia ser contida em 70 metros quadrados de eficiência bege. Sofia estava agora no quarto principal, abrindo armários e gavetas com a invasividade casual de quem nunca aprendeu que os espaços privados de outras pessoas merecem respeito. A maior parte dessas roupas vai ter que sair, ela gritou. O espaço dos armários nessas casas mais antigas é realmente inadequado para os padrões de hoje. Ela estava examinando as roupas de Roberto, ternos que ainda cheiravam a sua colônia, camisas que eu não conseguira tocar desde que ele morreu. Suas mãos se moviam por suas coisas com a eficiência desapegada de alguém separando estoque, e eu senti algo se estilhaçar dentro do meu peito. Por favor, não toque nisso, eu disse, minha voz quase inaudível. Sofia ergueu os olhos com leve irritação. Maria, eu sei que isso é emocionante, mas você vai ter que lidar com essas coisas uma hora ou outra. Podemos agendar a retirada de uma doação, se isso facilitar. A retirada de uma doação. Ela queria que as roupas de Roberto fossem levadas como lixo, como se o homem que as usara nunca tivesse existido, como se o amor que aquelas roupas representavam pudesse ser eliminado com uma ligação para uma instituição de caridade. Daniel apareceu na porta, tablet na mão, fazendo anotações sobre metragem quadrada e potencial de reforma. A Sofia está certa, mãe. Você não pode guardar tudo. Não é saudável se apegar a coisas que só te deixam triste. Coisas. Os pertences do meu marido eram coisas. Os resquícios físicos de uma história de amor de 30 anos eram obstáculos doentios ao meu progresso emocional. Isso não são apenas coisas.
eu disse, minha voz mais firme agora, vindo de um lugar profundo que eu havia esquecido que existia. São as roupas do seu pai. A camisa azul que ele usou na sua formatura da faculdade. A gravata que eu dei a ele no Dia dos Pais. O paletó que ele usou quando te acompanhou ao altar no casamento da sua amiga, quando o pai dela não pôde ir. O rosto de Daniel vacilou com algo que poderia ter sido reconhecimento, mas passou rápido. Mãe, você está sendo emotiva. O papai se foi. Guardar as roupas dele não vai trazê-lo de volta. Sendo emotiva. Como se a capacidade de sentir profundamente fosse uma falha em vez de um dom. Como se a habilidade de amar além da razão fosse algo para se envergonhar em vez de valorizar. Talvez devêssemos fazer uma pausa, sugeri, desesperada para parar o desmantelamento sistemático de tudo o que fazia da minha casa um lar. Tudo isso está acontecendo tão rápido. Sofia e Daniel trocaram um olhar. O tipo de olhar que passa entre conspiradores, pessoas que compartilham um entendimento que exclui todos os outros na sala. Mãe, disse Daniel com o tom paciente que as pessoas usam com crianças ou parentes idosos que não estão entendendo conceitos simples. Adiar isso não vai facilitar. O mercado está bom agora. Precisamos agir enquanto podemos maximizar o retorno do investimento. Retorno do investimento. Era nisso que a vida de Roberto havia se transformado nos cálculos de Daniel. Um investimento que precisava ser liquidado para o máximo retorno. Naquela noite, depois que eles saíram com promessas de entrar em contato em breve sobre os próximos passos, sentei-me em minha cozinha vazia e tentei entender como a criança que criei pôde se tornar alguém capaz de tamanha crueldade casual. Este era o menino que chorou quando nosso cachorro morreu, que insistiu em um funeral e uma plaquinha no quintal. Este era o adolescente que me escreveu um cartão de Dia das Mães, dizendo que eu era sua heroína e sua melhor amiga. Em algum ponto do caminho, aquela capacidade de ternura foi substituída por algo frio e calculista. Em algum lugar em sua jornada para a vida adulta, Daniel aprendeu a ver as pessoas como recursos a serem gerenciados, em vez de relacionamentos a serem nutridos. Lembrei-me do dia em que ele trouxe sua primeira namorada para jantar. Ele estava tão nervoso, trocou de roupa 3 vezes e me fez uma dúzia de perguntas sobre o que cozinhar. Eu quero que ela goste de você, mãe, ele dissera. Sua opinião é importante para mim. Agora, sua namorada estava catalogando meus bens como um abutre, revirando uma carcaça, e Daniel a estava ajudando. O telefone tocou por volta das 9 horas. O nome de Daniel apareceu no identificador de chamadas, e por um momento, meu coração se encheu de esperança de que talvez ele estivesse ligando para se desculpar, para reconhecer que o dia tinha sido difícil para mim, para lembrar que ele deveria me amar. Mãe, esqueci de mencionar. A Sofia acha que devemos mandar avaliar a casa profissionalmente imediatamente. Ela conhece alguém que pode fazer isso esta semana. Além disso, vamos precisar que você comece a organizar os documentos pessoais do papai. Pode haver outros ativos que não contabilizamos. Outros ativos. Até os papéis particulares de Roberto, as cartas que ele me escrevera, o diário que ele manteve durante sua doença, as fotos que ele guardou de nossos primeiros anos juntos. Tudo estava sendo reduzido a potenciais outros ativos. Daniel, eu disse, minha voz falhando apesar de meus esforços para me manter forte. Eu sinto tanta falta dele. Sinto falta do seu pai a cada momento de cada dia. E sinto sua falta também. Sinto falta do filho que costumava se importar com meus sentimentos. Houve silêncio do outro lado da linha, e por um instante pensei que talvez o tivesse alcançado. Talvez tivesse encontrado um pequeno canto de seu coração que ainda se lembrava de como amar. Então ele suspirou, o som de alguém lidando com uma explosão emocional inconveniente. Mãe, o luto é normal, mas você não pode deixar que ele atrapalhe seu julgamento sobre assuntos práticos. O papai iria querer que resolvêssemos isso de forma responsável. O papai iria querer. Daniel estava invocando a memória de seu pai para justificar o desmantelamento de tudo que Roberto trabalhou para construir, usando o nome de Roberto para legitimar a destruição de seu legado. Naquela noite,
Fiquei no quarto que dividi com meu marido por mais de uma década e olhei para os espaços vazios onde Daniel e Sofia haviam mentalmente rearranjado minha vida. Eu quase podia ver as caixas de mudança em suas mentes. O descarte eficiente de tudo que fazia deste lugar um lar, a transformação do amor em ativos líquidos. Mas eles não sabiam sobre a última carta de Roberto, a que ele me escreveu durante sua última semana, quando ainda tinha força para segurar uma caneta, mas mal conseguia falar acima de um sussurro. Eles não sabiam sobre a conversa que tivemos sobre Daniel, sobre a crescente preocupação de Roberto de que nosso filho estava se perdendo. E eles certamente não sabiam sobre a condição no testamento de Roberto. A condição que mudaria tudo. O ponto de ruptura veio em uma manhã de terça-feira, exatamente um mês após o funeral de Roberto. Eu estava sentada à mesa da cozinha, onde Roberto e eu compartilhamos 30 anos de cafés da manhã, olhando para os documentos legais que Daniel havia deixado na noite anterior. Papéis que dissolveriam minha vida em porcentagens e cronogramas de distribuição. Formulários que reduziam 3 décadas de amor a assinaturas e carimbos de cartório. Daniel nem sequer entrou quando os entregou. Ele ficou na varanda como um oficial de justiça. Entregou-me o envelope pardo e disse: "É só assinar onde o advogado marcou. A Sofia encontrou um comprador disposto a pagar à vista e fechar negócio rapidamente." Um comprador. Já. Minha casa havia sido vendida antes mesmo de eu concordar em vendê-la. Abri o envelope com os dedos trêmulos e encontrei página após página de linguagem jurídica que eu não entendia, mas a intenção era clara o suficiente. Eu estava abrindo mão de tudo. A casa, minha segurança, meu direito de permanecer no lugar onde Roberto e eu construímos nossa vida juntos. No final da última página, alguém havia colocado um post-it amarelo com uma seta apontando para uma linha de assinatura. A caligrafia de Daniel, a mesma letra cuidadosa que eu o ajudei a aperfeiçoar quando ele tinha 7 anos, soletrava uma única palavra: aqui. Aqui. Era toda a instrução que recebi para assinar o fim da minha vida. Aqui. Deixei os papéis de lado e caminhei pela minha casa, realmente a vendo pelo que poderia ser a última vez. A sala de estar onde Daniel construiu fortes de almofadas e onde Roberto o ensinou a jogar xadrez. A cozinha onde celebramos todos os aniversários com bolos caseiros e onde cuidei de Daniel durante as doenças da infância com sopa e biscoitos servidos em seu prato favorito. O quarto principal onde Roberto e eu sussurramos nossos sonhos no escuro, onde planejamos o futuro de Daniel, nos preocupamos com suas notas e celebramos seus sucessos. O quarto de hóspedes que foi o berçário de Daniel, depois seu quarto, e então seu refúgio temporário quando ele precisava voltar para casa durante as férias da faculdade. Cada cômodo guardava fantasmas da família que fomos, ecos do amor que compartilhamos antes que a morte e a ganância nos separassem. Encontrei-me no antigo quarto de Daniel, parada em frente à cômoda onde um dia guardei suas fotos de bebê, seus prêmios escolares, os cartões de Dia dos Pais que ele fez no ensino fundamental com cartolina e purpurina. Sofia estava certa. Eu havia guardado coisas demais. Salvo memórias demais de um menino que não existia mais. Sobre a cômoda estava o único item que Daniel havia solicitado especificamente durante sua visita de inventário. Uma pequena caixa de madeira que Roberto fez para ele quando ele tinha 12 anos. Daniel a usava para guardar seus cards de futebol, sua mesada, os pequenos tesouros que parecem importantes para o coração de uma criança. Peguei a caixa, sentindo seu peso familiar, lembrando de Roberto trabalhando nela na garagem, lixando cada canto até ficar liso, aplicando camada após camada de verniz protetor. "Precisa durar", ele dissera. Meninos não cuidam bem de seus tesouros. Dentro, encontrei coisas que Daniel aparentemente havia esquecido quando levou a caixa. Alguns cards que ele deixou para trás, um canhoto de ingresso do primeiro filme que Roberto o levou para ver, uma foto de nós 3 na sua formatura do ensino médio. Parecíamos tão felizes naquela foto, tão inconscientes de que a felicidade poderia ser temporária, que o amor poderia ter condições, que as famílias poderiam se despedaçar não por uma tragédia, mas por simples egoísmo. No fundo da caixa encontrei algo que me fez prender a respiração.
Uma carta com a caligrafia adolescente de Daniel, endereçada a eu do futuro. Ele a escrevera durante o último ano do ensino médio, uma tarefa para a aula de português sobre metas, valores e a pessoa que ele esperava se tornar. Desdobrei o papel com dedos cuidadosos. E a voz de Daniel, aos 17 anos, falou comigo através dos anos. Caro Daniel do futuro, espero que você se lembre do que importa. Espero que se lembre que a mãe e o pai sacrificaram tudo por você e que a família é mais importante que o dinheiro. Espero que você tenha sucesso, mas não tanto sucesso a ponto de esquecer de onde veio. Espero que você cuide da mãe e do pai quando eles ficarem velhos, como eles cuidaram de você quando você era jovem. Espero que você se lembre que o amor é a única coisa que realmente dura. O amor é a única coisa que realmente dura. Li aquelas palavras 3 vezes, as lágrimas embaçando minha visão enquanto eu segurava a prova de que meu filho um dia entendeu o que realmente importava. Em algum lugar dentro do estranho calculista que estava desmantelando minha vida, estava o menino que escreveu estas palavras, que entendeu que a família era sagrada, que o amor era precioso, que cuidar um do outro era o propósito de todo o resto. Mas aquele menino se foi, ou estava enterrado tão fundo sob anos de ambição e materialismo que poderia muito bem estar morto. Levei a carta para a cozinha e fiquei olhando para ela enquanto os papéis legais esperavam por minha assinatura. Ali estava a evidência de que eu havia criado meu filho direito, que os valores que Roberto e eu tentamos instilar haviam criado raízes, pelo menos por um tempo. Em algum ponto do caminho, Daniel esqueceu sua própria sabedoria, trocou sua integridade pelo sucesso, perdeu sua alma em busca de segurança financeira. O telefone tocou por volta do meio-dia. A voz de Daniel, rápida e profissional. Mãe, você já assinou os papéis? Os compradores querem fechar na semana que vem. Semana que vem. 7 dias para embalar 30 anos de memórias e encontrar outro lugar para morar. Daniel, eu disse, minha voz pouco mais que um sussurro. Encontrei uma coisa no seu antigo quarto. Uma carta que você escreveu para si mesmo no ensino médio. Que carta? Ele parecia distraído, provavelmente fazendo várias coisas ao mesmo tempo, revisando outros negócios enquanto esperava que eu assinasse a venda da minha casa. Você escreveu sobre cuidar dos seus pais quando eles ficassem velhos. Sobre lembrar que a família é mais importante que o dinheiro. Houve uma pausa, o som da digitação parando. Por um momento, pensei que talvez o tivesse alcançado, que talvez o menino que escreveu aquelas palavras ainda estivesse vivo em algum lugar dentro do homem que estava me destruindo. Mãe, isso foi no ensino médio. Eu tinha 17 anos. As pessoas mudam. As prioridades mudam. Não posso viver minha vida com base em uma redação idealista que escrevi quando era adolescente. As pessoas mudam. As prioridades mudam. Como se a capacidade de amar e a lealdade fossem coisas infantis a serem superadas. Como se a sabedoria fosse aprender a valorizar o dinheiro acima da família. Como se crescer significasse se tornar alguém que poderia atrair as pessoas que mais te amavam. Eu só pensei, olha, não tenho tempo para isso agora. A Sofia vai mostrar o imóvel para outro comprador em potencial esta tarde. E preciso saber se você vai cooperar ou se precisaremos buscar outras opções. Outras opções. A ameaça era sutil, mas clara. Assine por bem, ou seja forçada a assinar por meios legais. Desliguei o telefone e fiquei no silêncio da minha cozinha, cercada pela ausência de tudo que um dia fez minha vida parecer completa. Roberto se foi. Daniel se foi. Não morto, mas perdido para mim de maneiras que pareciam piores que a morte. O menino que criei, a família que construí, o futuro que planejei, tudo havia desaparecido como fumaça, deixando-me sozinha com papéis legais e o ultimato de um estranho. Naquela tarde, fiz algo que não fazia desde o diagnóstico de Roberto. Fui ao cemitério. Sentei-me ao lado de seu túmulo e contei tudo a ele, sobre a frieza de Daniel, sobre os papéis esperando por minha assinatura, sobre a carta que encontrei que provava que nosso filho um dia fora a pessoa que acreditávamos que ele era. Eu não sei o que fazer. Sussurrei para a lápide de mármore que trazia o nome de Roberto e as datas que emolduravam nossa vida juntos. Não sei como lutar contra alguém que deveria me amar.
O vento sussurrou entre as árvores e, por um momento, quase pude ouvir a voz de Roberto me lembrando de algo que eu havia esquecido. Não palavras exatamente, mas um sentimento, uma memória da força que eu possuíra. Lembrei-me da conversa que tivemos durante sua última semana, quando ele estava fraco demais para sair da cama, mas ainda alerta o suficiente para se preocupar com meu futuro. Ele me fez prometer algo, me fez jurar que eu não deixaria ninguém, nem mesmo Daniel, me convencer de que eu era impotente. Você é mais forte do que pensa, ele sussurrou, sua mão mal conseguindo apertar a minha. E você não está sozinha. Eu me certifiquei disso. Eu me certifiquei disso. Sentada ao lado do túmulo de Roberto, lembrei-me do envelope que ele me dera naqueles últimos dias, aquele que ele me fez prometer não abrir até que eu realmente precisasse. O envelope que ainda estava esperando em meu porta-joias, selado com cera e marcado com sua caligrafia cuidadosa. Para Maria, quando ela se lembrar de quem é. Quando ela se lembrar de quem é. Eu não era apenas a mãe de Daniel. Eu não era apenas a viúva de Roberto. Eu não era apenas uma mulher esperando para ser realocada para um apartamento de condomínio para idosos. Eu era Maria Ferraz. E eu tinha sido forte o suficiente para criar um filho. Leal o suficiente para amar um marido por 30 anos de casamento. Corajosa o suficiente para sacrificar meus próprios sonhos pela felicidade da minha família. Talvez fosse hora de lembrar o que essa força poderia fazer quando não estivesse mais sendo gasta com pessoas que não a mereciam. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com 2 conjuntos de papéis à minha frente. À esquerda, os documentos legais de Daniel esperando por minha assinatura. À direita, o envelope selado de Roberto, esperando que eu me lembrasse de quem eu era antes que o luto e a traição me convencessem de que eu era impotente. Pela primeira vez em semanas, eu não estava chorando. Pela primeira vez desde a morte de Roberto, eu não estava com medo. Eu era algo totalmente diferente. Algo que Daniel não esperava. Eu estava cansada de ser invisível na minha própria história. Naquela noite, subi as escadas para o meu quarto com passos firmes pela primeira vez desde a morte de Roberto. Minhas mãos não tremeram quando abri meu porta-joias. E meu coração não disparou quando peguei o envelope selado de Roberto. O selo de cera trazia a marca de sua aliança de casamento. E vê-lo foi como receber um último presente do homem que me amou o suficiente para se preparar para este momento. Rompi o selo com cuidado, reverentemente, e desdobrei as páginas cobertas com a caligrafia familiar de Roberto. A mesma letra caprichada que me escreveu bilhetes de amor por 30 anos, que assinou cartões de aniversário e presentes de casamento e os papéis da hipoteca desta casa que fizemos nosso lar. Minha queridíssima Maria, começava a carta. Se você está lendo isto, então eu me fui. E você está enfrentando algo que requer a força que sei que você tem. Mas talvez tenha esquecido. Eu te observei nestes últimos meses enquanto ficava mais doente. Vi você duvidar de si mesma. Vi você aceitar um tratamento de Daniel que a mulher com quem me casei nunca teria tolerado. Então, estou escrevendo para te lembrar de quem você é. Acomodei-me na poltrona de leitura de Roberto, aquela onde ele passou inúmeras noites fazendo palavras cruzadas e lendo romances de mistério. E continuei lendo palavras que pareciam ele falando diretamente ao meu coração. Você é a mulher que teve 2 empregos para ajudar a pagar minha faculdade de Direito, que nunca reclamou quando eu tinha que estudar em vez de te levar para sair. Você é a mulher que enfrentou minha mãe quando ela criticou sua comida, que disse a ela com firmeza, mas educação, que na sua cozinha as regras eram suas. Você é a mulher que foi até a escola de Daniel e exigiu que investigassem quando ele estava sofrendo bullying, que não saiu de lá até que prometessem tomar uma atitude. Lembrei-me daquele dia. Daniel vinha para casa com roupas rasgadas e hematomas misteriosos, envergonhado demais para nos contar o que estava acontecendo. Quando finalmente consegui arrancar a verdade dele, marchei até a sala do diretor como uma leoa protegendo seu filhote. Não aceitei um não como resposta. Não me intimidei com suas desculpas burocráticas. Não saí até que prometessem uma ação real para proteger meu filho. Onde aquela mulher tinha ido parar?
Quando comecei a aceitar comportamentos inaceitáveis em vez de exigir algo melhor? Eu sei que Daniel tem estado diferente nestes últimos anos, continuava a carta de Roberto. E sei que você se culpou, imaginando onde erramos. Mas a verdade é que algumas pessoas mudam quando sentem o gosto do sucesso. E nem sempre para melhor. Isso não significa que falhamos como pais. Significa que Daniel falhou como filho. Daniel falhou como filho. Roberto havia escrito aquelas palavras com tanta clareza, tanta ausência de autoculpa, que me atingiram como uma revelação. Todo esse tempo, eu estava presumindo que a crueldade de Daniel era de alguma forma minha culpa, que eu falhei em ensiná-lo corretamente, que sua falta de compaixão refletia alguma deficiência na minha maternidade. Mas Roberto estava certo. Criamos Daniel com amor, com valores, com exemplos de bondade, lealdade e de colocar a família em primeiro lugar. O homem em que ele se tornou não foi nosso fracasso. Foi sua escolha. Há outra coisa que você precisa saber. A carta continuava. Algo que não te contei porque não queria te sobrecarregar enquanto eu ainda estava lutando contra esta doença. Daniel veio me ver há 3 meses, enquanto você estava na casa da sua irmã, ajudando com a recuperação da cirurgia dela. Ele não veio para saber da minha saúde ou passar tempo com seu pai moribundo. Ele veio para discutir sua herança. Mas minhas mãos se apertaram nas páginas. 3 meses atrás, passei uma semana ajudando Carolina a se recuperar de sua cirurgia de vesícula, grata por ter algo útil para fazer, enquanto Roberto suportava outra rodada de quimioterapia. Eu ligava para casa todas as noites, e Roberto me garantia que Daniel o havia visitado, que eles tiveram boas conversas, que nosso filho estava finalmente mostrando mais interesse em passar tempo com o pai. Ele trazia uma pasta, escreveu Roberto, cheia de pesquisas sobre nossos bens, nossas apólices de seguro, o valor da nossa casa. Ele tinha feito o dever de casa, Maria. Ele sabia, até o último centavo, o que iria herdar, e queria discutir a maximização do valor do espólio para fins fiscais. Essas foram suas palavras exatas. Senti-me mal ao ler isso, imaginando o meu marido enfrentando sua própria mortalidade enquanto seu filho calculava o valor de sua morte. Quando eu disse a ele que tudo iria para você primeiro, como deveria ser, ele ficou diferente, frio. Ele disse que esperava que eu reconsiderasse, que ele tinha seus próprios objetivos financeiros e contava com sua herança para alcançá-los. Ele disse que Sofia havia encontrado alguns imóveis para investimento que eles queriam comprar. E o tempo era importante. Sofia, mesmo 3 meses atrás, ela já estava no ouvido de Daniel, ajudando-o a planejar como gastar o dinheiro da morte de seu pai. Percebi então que havíamos perdido nosso filho em algum lugar do caminho, continuou Roberto. Não para uma tragédia, doença ou circunstâncias além do controle de alguém, mas para a ganância. Ganância simples e feia. E decidi que, se Daniel queria tratar sua herança como uma transação comercial, então eu redigiria o testamento de acordo. Meu coração começou a bater mais rápido quando virei para a página seguinte, sentindo que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O testamento que Daniel tem discutido com você não é o documento completo, escreveu Roberto. Existe um adendo, uma condição sobre a qual ele não sabe. Trabalhei com meu advogado para adicioná-la após a visita de Daniel, quando entendi que tipo de homem nosso filho havia se tornado. Uma condição. Era isso que Roberto havia mencionado durante nossa última conversa, quando estava fraco demais para explicar, mas forte o suficiente para me fazer prometer que eu ficaria bem, que ele havia garantido que eu não estaria sozinha. A herança que Daniel espera, sua parte do nosso seguro de vida, a casa, as economias, tudo isso está condicionado a um requisito simples. Ele deve morar em nossa casa e cuidar de você pessoalmente por um período mínimo de 6 meses após a minha morte. Não contratar alguém para cuidar de você. Não visitar ocasionalmente. Ele deve voltar para casa e fornecer o tipo de atenção diária e pessoal que uma viúva em luto merece de seu único filho. Li aquele parágrafo 3 vezes, mal acreditando no que estava vendo. Roberto havia encontrado uma maneira de me dar o que eu mais precisava, ou o cuidado e a atenção genuínos de meu filho,
ou a prova de que ele era incapaz de fornecê-los. Se Daniel recusar esta condição, ou se ele concordar, mas não a cumprir completamente, toda a herança vai para você, sem obrigação de compartilhar nada. A casa permanece sua. O seguro de vida se torna apenas seu. Cada centavo que economizamos juntos fica com você, para fazer o que bem entender. A armadilha de Roberto era elegante em sua simplicidade. Daniel poderia ter sua herança, mas apenas se estivesse disposto a ser o filho que eu o criei para ser. Apenas se estivesse disposto a colocar a família antes do dinheiro, a priorizar o amor sobre a conveniência, a lembrar que cuidar de seus pais era um privilégio, não um fardo. Eu sei que isso pode parecer manipulador, escreveu Roberto, mas prefiro pensar nisso como educativo. Daniel esqueceu o que importa. Esqueceu os valores que tentamos ensinar a ele. Isso o fará lembrar. Ou ele se lembrará de como ser um bom filho. E nesse caso você o terá de volta e ele merecerá sua herança. Ou ele se recusará. E nesse caso você estará melhor sem ele e melhor com o dinheiro. A carta continuava com detalhes práticos. O nome do advogado de Roberto, instruções sobre quando e como revelar o adendo, sugestões sobre o que eu poderia fazer se Daniel recusasse os termos. Mas eu mal estava lendo essas partes, atordoada demais com a genialidade do que meu marido havia feito. Ele me dera um presente mais precioso que dinheiro. Ele me dera a verdade. Daniel teria que escolher entre sua herança e sua conveniência, entre seu ganho financeiro e sua disposição de estar realmente presente no luto de sua mãe. Qualquer que fosse a escolha, ela revelaria exatamente quem ele havia se tornado. Eu te amo, Maria, concluía a carta. Amo a mulher que você sempre foi e acredito na mulher que você ainda é por baixo de todo esse luto e confusão. Não deixe ninguém, nem mesmo nosso filho, te convencer de que você é impotente, sem valor ou qualquer coisa menos do que a mulher notável que tive o privilégio de amar por 30 anos. Você tem mais força do que imagina, e agora tem os meios para usá-la. Deixei a carta de lado e fiquei no escuro do meu quarto, sentindo algo que não experimentava desde antes do diagnóstico de Roberto. Esperança. Não a esperança desesperada e agarrada de alguém tentando mudar uma situação imutável, mas a esperança sólida e fundamentada de alguém que tinha opções, que tinha poder, que tinha escolhas. Amanhã, Daniel provavelmente ligaria sobre aqueles papéis que deixou para eu assinar. Ele esperaria minha conformidade, minha resignação, minha disposição para ser gerenciada e realocada de acordo com sua conveniência. Em vez disso, ele iria descobrir sobre a condição de Roberto. Ele iria descobrir que sua herança vinha com amarras. Amarras que exigiriam que ele se lembrasse de como ser humano, como ser família, como ser o filho que eu o criei para ser. Pensei na carta que Daniel escreveu para seu eu futuro, sobre o menino que prometeu cuidar de seus pais quando eles ficassem velhos. O testamento de Roberto iria testar se algum traço daquele menino ainda existia, se a ganância de Daniel era mais forte do que qualquer amor que ainda pudesse sobreviver em seu coração. De qualquer forma, eu finalmente teria minha resposta. Ou eu teria meu filho de volta, ou estaria livre dele completamente, com a segurança financeira para construir a vida que eu escolhesse. Pela primeira vez desde a morte de Roberto, fui dormir sem chorar. Em vez de luto e desamparo, senti algo que quase esquecera: expectativa. Amanhã, tudo mudaria. Amanhã, Daniel descobriria que sua mãe não era a viúva impotente e enlutada que ele pensava que podia manipular e descartar. Amanhã, ele descobriria quem eu realmente era. Não seria mais dor. Seria justiça. Acordei na manhã seguinte com uma clareza que não sentia há meses. Enquanto o café passava, liguei para o advogado de Roberto, o Dr. Mendes, o homem que nos ajudou a redigir nossos testamentos e que se tornou um amigo ao longo dos anos. Quando expliquei por que estava ligando, sua voz se aqueceu com algo que soou quase como alívio. Maria, eu estava imaginando quando você entraria em contato, disse ele. Estive esperando que Daniel me procurasse sobre os termos completos do testamento, mas ele nunca o fez. Acho que ele presume que os documentos que obteve através de seu próprio advogado contam a história toda. E não contam? Dr. Mendes deu uma risada.
Mas não foi totalmente agradável. Nem de perto. Roberto foi muito específico sobre como isso deveria ser tratado. Daniel recebeu cópias do testamento básico através do inventário, mas o adendo com a condição de cuidado foi selado separadamente, para ser revelado apenas quando você se sentisse pronta para prosseguir. Marcamos uma reunião para aquela tarde. Passei a manhã me movendo pela casa com propósito, vendo tudo de forma diferente agora que entendia minha posição. Esta não era uma casa que eu estava prestes a perder. Era uma casa que eu poderia escolher manter ou vender, dependendo do que Daniel decidisse fazer com a escolha que Roberto lhe dera. Limpei com mais energia do que tive em semanas. Não a limpeza desesperada de alguém tentando se preparar para visitantes indesejados, mas a limpeza satisfeita de alguém cuidando de algo que lhe pertencia. Reguei as plantas que Roberto me deu ao longo dos anos. Plantas que eu vinha negligenciando porque presumi que teria que abandoná-las em breve de qualquer maneira. Na horta, colhi tomates que finalmente estavam amadurecendo, pensando em como Roberto os plantou durante sua última primavera, quando ainda estava forte o suficiente para cavar na terra, mas fraco o suficiente para precisar descansar entre as fileiras. Ele estava planejando uma colheita que não viveria para ver, mas de alguma forma ele sabia que eu estaria aqui para colher os frutos de seu trabalho. O telefone tocou por volta das 11. O nome de Daniel no identificador de chamadas, mas desta vez não senti a facada familiar de esperança e decepção. Desta vez, senti algo totalmente diferente. Oi, Daniel. Mãe, liguei ontem sobre aqueles papéis. Você já os assinou? Sua voz carregava a mesma ponta de impaciência que desenvolvera nas últimas semanas. O tom de alguém que esperava conformidade imediata com suas exigências. Ainda não, eu disse calmamente. Qual é a demora? Eu te disse. Os compradores querem fechar na semana que vem. Estive pensando no que você disse, sobre como suas prioridades mudaram desde o ensino médio. Mantive minha voz neutra, conversacional, sem dar nenhuma pista do que eu agora sabia. Isso me fez perceber que as minhas também podem estar mudando. Houve uma pausa. O que você quer dizer? Bem, eu estava presumindo que não tinha escolha sobre vender a casa, me mudar para um condomínio para idosos, seguir seu cronograma para tudo. Mas talvez eu tenha mais opções do que pensava. Outra pausa, desta vez mais longa. Quando Daniel falou novamente, sua voz carregava uma nota de algo que eu não tinha ouvido antes. Incerteza. Mãe, já passamos por isso. Você não pode arcar com os custos de manter a casa. Sem a renda do papai. Você pode estar certo. Interrompi suavemente. Ou pode não estar. Acho que devo falar com um advogado antes de assinar qualquer coisa permanente. O silêncio se estendeu entre nós, e eu quase podia ouvir os cálculos mentais de Daniel mudando, sua suposição de uma vitória fácil de repente parecendo menos certa. Isso é provavelmente inteligente, disse ele finalmente, embora não parecesse sincero. Só não demore muito. O mercado imobiliário pode mudar rapidamente. Depois que desliguei, percebi que estava sorrindo. Pela primeira vez em nossas conversas recentes, Daniel pareceu ser quem não estava seguro de sua posição. No escritório do Dr. Mendes naquela tarde, sentei-me em frente ao homem que ajudou Roberto a planejar este momento. Doutor. Mendes estava na casa dos 60, com olhos gentis por trás de óculos de aro de metal, e o tipo de comportamento calmo que vinha de décadas ajudando pessoas a navegar em suas decisões mais difíceis. Roberto foi muito cuidadoso com este adendo, explicou o Dr. Mendes, espalhando os documentos relevantes sobre sua mesa de mogno. Ele queria ser justo com Daniel, ao mesmo tempo em que protegia seus interesses e garantia que você recebesse o cuidado e o respeito que merece. Ele me guiou pela linguagem jurídica, traduzindo-a em termos que eu pudesse entender. A condição era inabalável. Daniel tinha que fornecer cuidado pessoal e diário para mim por 6 meses consecutivos. Não apenas visitas, residência real em nossa casa, responsabilidade real por minhas necessidades diárias, presença real durante meu processo de luto. Se ele aceitar a condição, mas não a cumprir completamente, se ele se mudar mais cedo, contratar outra pessoa para assumir suas responsabilidades, ou simplesmente não fornecer o cuidado adequado, a herança reverte para você em sua totalidade.
explicou o Dr. Mendes. Roberto foi muito específico sobre isso. E se ele se recusar de imediato? Mesmo resultado. Tudo vai para você imediatamente, sem mais nenhuma obrigação de compartilhar nada. O Dr. Mendes recostou-se na cadeira, estudando meu rosto com a atenção de quem passou a carreira inteira a ler pessoas em crise. Maria, preciso perguntar. Qual resultado a senhora espera? Era uma pergunta justa, e uma sobre a qual eu vinha refletindo desde que li a carta de Roberto. Eu queria que Daniel aceitasse a condição e voltasse a ser o filho que criei? Ou queria que ele recusasse, revelando seu verdadeiro caráter e me libertando de qualquer obrigação futura para com alguém que claramente não valorizava nosso relacionamento? Eu quero a verdade, disse eu por fim. Quero saber em definitivo se o menino que criei ainda existe em algum lugar dentro do homem em que Daniel se tornou, ou se aquele menino realmente se foi para sempre. O Dr. Mendes assentiu com aprovação. Roberto disse que a senhora se sentiria assim. Ele sabia que você preferiria uma resposta honesta a uma falsa esperança. Passamos a hora seguinte discutindo os aspectos práticos de revelar o adendo a Daniel. O Dr. Mendes ligaria para ele naquela noite, marcaria uma reunião para o dia seguinte e apresentaria os termos em seu escritório, comigo presente. Isso não era algo que pudesse ser resolvido por telefone ou por intermediários. Daniel precisava ver os documentos legais, entender a natureza vinculativa da condição e fazer sua escolha com pleno conhecimento das consequências. Mais uma coisa, disse o Dr. Mendes enquanto eu me preparava para sair. Roberto deixou instruções específicas sobre quanto tempo Daniel teria para tomar sua decisão. 24 horas. Ele achava que a reação imediata de alguém seria mais honesta do que uma resposta que se tem tempo para calcular e manipular. 24 horas para escolher entre dinheiro fácil e trabalho duro, entre herdar uma fortuna e conquistá-la através do serviço, entre tratar sua mãe como um obstáculo e tratá-la como família. Dirigi para casa sentindo como se estivesse vendo meu bairro, minha rua, minha casa com novos olhos. Cada detalhe parecia mais nítido, mais vivo, como se eu estivesse vivendo em um nevoeiro por semanas e finalmente pudesse ver com clareza. O jardim onde Roberto ensinou Daniel a chutar uma bola. A entrada da garagem onde ensinei Daniel a andar de bicicleta. A varanda da frente onde nos sentávamos como uma família nas noites de verão, conversando sobre tudo e nada enquanto Daniel caçava vagalumes em um pote de vidro. Ou Daniel escolheria lembrar o que aqueles lugares significavam, o que a família significava, como o amor deveria ser, ou ele escolheria o dinheiro em vez das memórias, a conveniência em vez da conexão, o egoísmo em vez do sacrifício. Naquela noite, preparei o jantar para mim com mais cuidado do que demonstrara por qualquer coisa em semanas. Arrumei a mesa com meu melhor aparelho de jantar, acendi velas, abri uma garrafa de vinho que Roberto e eu estávamos guardando para uma ocasião especial. Se este não era um momento especial, este momento em que retomei meu poder e me preparei para descobrir a verdade sobre meu filho, então nada era. Enquanto comia, pensei nas diferentes maneiras como a reunião de amanhã poderia se desenrolar. Daniel poderia ficar chocado, percebendo pela primeira vez que suas ações tinham consequências. Poderia ficar com raiva, sentindo-se preso por condições que não esperava. Poderia ser calculista, tentando encontrar brechas ou alternativas que lhe dessem o que queria sem exigir o que ele devia. E este era o resultado que eu mal ousava esperar. Ele poderia se lembrar do menino que costumava ser, o adolescente que escrevera sobre a importância da família, o filho que um dia prometeu cuidar de seus pais quando ficassem velhos. O que quer que acontecesse, eu finalmente saberia quem Daniel realmente era. E, mais importante, eu finalmente me lembraria de quem eu era. Não uma viúva impotente esperando para ser administrada, mas uma mulher com escolhas, com força, com os meios para determinar seu próprio futuro. O telefone tocou por volta das 8 horas. A voz do Dr. Mendes era profissional, mas calorosa. Falei com o Daniel, disse ele. Ele concordou em nos encontrar amanhã às 10 horas. Não dei detalhes. Apenas disse que havia aspectos adicionais do testamento de seu pai que precisavam ser discutidos. Ele pareceu curioso. Curioso. Era uma forma de dizer.
Como ele reagiu ao ter que vir à reunião pessoalmente? Ele tentou insistir que tudo poderia ser resolvido por telefone, mas foi firme quanto à necessidade da reunião. Ele não gostou de ter que reorganizar sua agenda, mas concordou. Claro que ele não gostou do inconveniente. Daniel havia se acostumado a ter tudo organizado para sua conveniência, a ter suas necessidades e seu cronograma como prioridade sobre os de todos os outros. Amanhã, ele aprenderia que algumas coisas importantes, que mudam a vida, exigiam sua presença, sua atenção, sua disposição para comparecer, fosse conveniente ou não. Depois que desliguei, caminhei pela minha casa mais uma vez, não com a urgência desesperada de quem se despede, mas com a satisfação tranquila de quem entendia, finalmente, que esta era minha casa até que eu escolhesse o contrário. Amanhã, Daniel enfrentaria a mesma escolha que Roberto enfrentou quando escreveu o adendo. A mesma escolha que todo adulto eventualmente enfrenta. Fazer o que é fácil ou o que é certo. Priorizar a si mesmo ou sua família. Honrar os valores que lhe foram ensinados ou abandoná-los por ganho pessoal. O que quer que Daniel escolhesse revelaria tudo o que eu precisava saber sobre o homem em que meu filho se tornara. E qualquer que fosse sua escolha, eu estaria pronta. Cheguei ao escritório do doutor Mendes 15 minutos adiantada, querendo estar acomodada e serena quando Daniel entrasse. Escolhi a cadeira em frente à mesa do advogado, a que me daria a visão mais clara do rosto do meu filho quando ele descobrisse a verdade sobre sua herança. Daniel chegou pontualmente, vestindo seu terno mais caro e carregando a pasta de couro que se tornara sua companheira constante. Ele me deu um beijo protocolar na bochecha, o tipo de cumprimento que se dá a parentes distantes em encontros familiares obrigatórios, e depois se sentou na cadeira ao meu lado com o ar confiante de quem esperava que esta reunião fosse uma formalidade. Então, do que se trata? Perguntou ele ao Dr. Mendes, pegando o celular para checar as mensagens. A mãe disse que havia aspectos adicionais do testamento do papai? O doutor Mendes cruzou as mãos sobre a mesa, estudando Daniel com o olhar comedido de quem passou décadas observando pessoas receberem notícias inesperadas. De fato, há um componente adicional que precisamos discutir. Um adendo que seu pai adicionou ao testamento aproximadamente 3 meses antes de sua morte. Os dedos de Daniel pararam sobre a tela do celular. Um adendo? Meu advogado não mencionou nada sobre condições adicionais. Porque seu advogado recebeu apenas o testamento básico, explicou o Dr. Mendes calmamente. O adendo foi selado separadamente, com instruções para que fosse revelado apenas quando sua mãe se sentisse pronta para prosseguir com seus termos. Observei o rosto de Daniel enquanto as implicações começavam a ser registradas. Sua expressão confiante vacilou, substituída por algo mais cauteloso, mais alerta. Ele pousou o celular virado para baixo na mesa e deu ao doutor Mendes sua total atenção pela primeira vez desde que chegou. Que tipo de condições? O Dr. Mendes abriu uma pasta e retirou vários documentos, espalhando-os sobre a mesa, onde Daniel podia ver os selos oficiais, as assinaturas reconhecidas, a autoridade inconfundível de instrumentos legais devidamente executados. Seu pai foi muito específico sobre suas intenções. Começou o Dr. Mendes, sua voz assumindo o tom formal que usava ao ler documentos legais importantes. A herança que você tem discutido com sua mãe, sua parte na apólice de seguro de vida, metade do valor da casa da família e sua porção de todos os outros ativos, está condicionada ao cumprimento de um requisito. Daniel inclinou-se para a frente, seus instintos de empresário reconhecendo a importância de detalhes que ele não havia previsto. Que requisito? Você deve residir na casa da família e fornecer cuidado pessoal e diário para sua mãe por um período mínimo de 6 meses consecutivos após a morte de seu pai. As palavras pairaram no ar entre nós, como um desafio lançado por um fantasma. O rosto de Daniel passou por uma série de expressões: confusão, incredulidade, cálculo e, finalmente, algo que parecia quase pânico. Cuidado pessoal? Repetiu ele. O que isso significa exatamente? O doutor
Mendes consultou os documentos com precisão deliberada. De acordo com o adendo, você deve morar na casa onde cresceu, preparar as refeições para sua mãe, ajudar na manutenção da casa, providenciar transporte para consultas médicas e compromissos sociais e, em geral, garantir que ela receba o tipo de atenção e companhia diárias que uma viúva em luto merece de seu único filho. Por 6 meses? A voz de Daniel subiu um pouco, perdendo parte de seu controle profissional. 6 meses consecutivos, confirmou o Dr. Mendes. Se você se mudar antes do término do período, se contratar outra pessoa para cumprir suas responsabilidades, ou se não fornecer o cuidado adequado, conforme determinado pela avaliação razoável de sua mãe, a herança reverte para ela integralmente. Daniel virou-se para me olhar pela primeira vez desde que o Dr. Mendes começara a explicar o adendo. Encarei seu olhar firmemente, deixando-o ver que eu não era a viúva confusa e manipulável com quem ele estivera lidando no último mês. Eu era a mulher que o criou, que lutou por ele quando sofreu bullying, que sacrificou suas próprias ambições para garantir seu sucesso, e que se lembrava de como era a força. Mãe, disse ele, com a voz carregando uma nota que eu não consegui identificar. Você sabia disso? Eu descobri ontem, respondi honestamente. Seu pai me deixou uma carta explicando seus motivos. O maxilar de Daniel se contraiu. E você concorda com essa manipulação? A palavra manipulação acendeu algo dentro de mim e senti a mulher sobre a qual Roberto escrevera. Aquela que enfrentou valentões e exigiu justiça, vindo à tona. É manipulação? Perguntei em voz baixa. Ou é uma oportunidade para você se lembrar do que significa família? Daniel levantou-se abruptamente, andando até a janela com vista para o centro da cidade, onde ele conduzia seus negócios, onde construíra sua bem-sucedida empresa de consultoria, onde aparentemente aprendera a valorizar transações em detrimento de relacionamentos. Isso é loucura, disse ele, falando para a janela em vez de para nós. Eu tenho uma empresa para administrar. Tenho uma vida, responsabilidades, compromissos com clientes. Não posso simplesmente largar tudo e voltar para casa como se fosse um recém-formado desempregado. A voz do Dr. Mendes permaneceu profissionalmente neutra. Seu pai antecipou essa preocupação. O adendo afirma especificamente que você pode continuar operando sua empresa a partir da casa da família, que pode manter suas obrigações profissionais, desde que não interfiram em sua responsabilidade primária de cuidar de sua mãe. Responsabilidade primária, repetiu Daniel, virando-se para nós. Vocês estão falando em me transformar em um cuidador em tempo integral por 6 meses. Estou falando em transformar você em um filho, eu disse. E algo em minha voz fez os 2 homens ficarem muito quietos. Daniel me encarou e, por um momento, pensei ter visto um vislumbre do menino que um dia prometeu cuidar de mim quando eu ficasse velha. Mas passou rápido, substituído pela expressão calculista de um homem tentando encontrar ângulos, brechas, maneiras de conseguir o que queria sem pagar o preço que havia sido estabelecido. E se eu recusar? Perguntou ele ao Dr. Mendes. Então, toda a herança vai para sua mãe imediatamente, respondeu o advogado. A casa, o seguro de vida, todas as economias e investimentos, tudo se torna dela, sem qualquer obrigação futura de compartilhar qualquer parte. Observei o rosto de Daniel enquanto ele processava essa informação. Vi-o calculando o valor monetário do que perderia, pesando-o contra o inconveniente do que teria que fazer para mantê-lo. De quanto estamos falando no total? Ele perguntou. A pergunta revelou tudo o que eu precisava saber sobre onde estavam as prioridades de Daniel, mas o Dr. Mendes respondeu mesmo assim. Aproximadamente 2,5 milhões de reais. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para os documentos legais que haviam acabado de transformar sua esperada bonança em uma escolha entre dinheiro e moralidade. Preciso pensar sobre isso, disse ele finalmente. Claro, respondeu o Dr. Mendes. Seu pai especificou que você teria 24 horas para tomar sua decisão. Amanhã, a esta mesma hora, você precisará nos informar se aceita os termos do adendo ou se abre mão de sua herança. 24 horas? A voz de Daniel falhou ligeiramente.
Não é tempo suficiente para reorganizar minha vida inteira. É tempo suficiente para decidir o que importa para você. Eu disse em voz baixa. Daniel pegou sua pasta e se dirigiu para a porta. Depois parou e se virou para mim. Por um breve momento, sua compostura de adulto cuidadosamente construída escorregou, e eu vislumbrei algo cru e incerto por baixo. Mãe, disse ele, é isso que você quer? Você realmente quer que eu volte para casa e cuide de você? Ou isso é apenas o jeito do papai de me punir do além-túmulo? A pergunta pairou entre nós, honesta de uma forma que Daniel não fora comigo há meses. Pude ver que, por baixo de sua raiva e cálculo, ele estava genuinamente confuso, talvez até magoado, pela descoberta de que suas ações tinham consequências que ele não havia previsto. O que eu quero, eu disse cuidadosamente, é saber quem meu filho realmente é. Quero saber se o menino que um dia escreveu sobre a importância da família ainda existe em algum lugar dentro do homem que estava disposto a vender minha casa debaixo de mim, enquanto eu ainda estava de luto por seu pai. O rosto de Daniel corou, e pude ver que minhas palavras o atingiram. Ele se lembrava da carta. Se lembrava do adolescente idealista que prometera sempre colocar a família em primeiro lugar. Eu te ligo amanhã, disse ele, com a voz tensa de emoções que eu não conseguia ler. Depois que ele saiu, o Dr. Mendes e eu ficamos em silêncio por vários minutos. Finalmente ele falou. O que a senhora acha que ele vai escolher? Considerei a pergunta com cuidado. Acho que o Daniel vai escolher o que mais o beneficiar financeiramente. A questão é se 6 meses de inconveniência valem 2,5 milhões de reais para ele. E se ele escolher o dinheiro? Então saberei que Roberto estava certo em me proteger de alguém que vê a própria mãe como um obstáculo à sua prosperidade. Peguei minha bolsa e me levantei para sair. De qualquer forma, finalmente terei a verdade. Enquanto dirigia para casa, pensei na expressão no rosto de Daniel quando soube do adendo. O choque, a raiva, mas também outra coisa. Algo que poderia ter sido reconhecimento, a crescente compreensão de que suas ações nos últimos meses haviam sido observadas, julgadas e consideradas insuficientes pelo pai que ele aparentemente subestimara. Naquela noite, Daniel iria para seu apartamento e pesaria suas opções. Ele calcularia o valor de sua herança contra o custo de merecê-la. Ele consideraria se 6 meses cuidando de sua mãe em luto era um preço aceitável a pagar pela segurança financeira. E amanhã, eu descobriria se ainda tinha um filho que valesse a pena amar, ou se o dinheiro de Roberto seria melhor gasto na vida que eu escolhesse construir sem Daniel. Pela primeira vez em semanas, eu não tinha medo da resposta. Não dormi muito naquela noite, mas não foi o sono inquieto da ansiedade que me atormentou por semanas. Em vez disso, fiquei acordada com a calma vigilante de alguém esperando por uma resposta importante. Alguém que finalmente fizera a pergunta certa e estava preparada para aceitar qualquer verdade que surgisse. Exatamente às 10 horas da manhã seguinte, meu telefone tocou. O nome de Daniel no identificador de chamadas, 24 horas exatas depois que ele soube do adendo de Roberto. Mãe, disse ele sem preâmbulos, tomei minha decisão. Sua voz não tinha nenhuma da confiança a que me acostumara no último mês, nenhuma da eficiência profissional que caracterizara nossas conversas recentes. Ele parecia cansado, talvez até derrotado. Estou ouvindo, eu disse. Houve uma longa pausa e pude ouvi-lo respirar do outro lado da linha. Quando ele finalmente falou, suas palavras vieram lentamente, cuidadosamente, como se estivesse lendo um roteiro que ensaiara, mas com o qual não estava totalmente confortável. Eu não posso, mãe. Não posso voltar para casa por 6 meses. Minha vida não está estruturada para esse tipo de arranjo. A Sofia e eu temos planos, compromissos de negócios, um futuro que estamos construindo. 6 meses é tempo demais. Atrapalha demais tudo pelo que trabalhei. Fechei os olhos e senti algo se assentar dentro do meu peito. Não exatamente decepção, porque eu estava preparada para esta resposta, mas uma espécie de tristeza final e definitiva. O menino que eu criei realmente se fora, substituído inteiramente por este estranho que podia calcular o valor do luto de sua mãe até o último centavo e considerá-lo motivação insuficiente para se incomodar. Eu entendo, disse eu em voz baixa.
Entende mesmo? A voz de Daniel carregava uma nota de algo que poderia ser desespero. Mãe, você precisa entender. Não se trata de não te amar. Trata-se de ser prático. Ser realista sobre o que é possível nesta fase da minha vida. Ser prático. A mesma frase que ele usara para justificar a venda da minha casa. Minha realocação para um condomínio de idosos. O desmantelamento de tudo que Roberto e eu construímos juntos. Daniel havia transformado a praticidade em uma arma que usava contra qualquer um cujas necessidades entrassem em conflito com sua conveniência. Daniel, eu disse, você se lembra do que escreveu naquela carta para seu eu futuro, quando tinha 17 anos? Outra pausa. Mãe, aquilo foi... Você escreveu que esperava se lembrar do que importa. Esperava cuidar de seus pais quando eles ficassem velhos, como eles cuidaram de você quando era jovem. Você escreveu que o amor é a única coisa que realmente dura. O silêncio se estendeu entre nós, e eu quase podia ouvi-lo lutando com o peso de suas próprias palavras, de suas próprias promessas quebradas a si mesmo. As pessoas mudam, mãe, disse ele finalmente, mas sua voz carecia de convicção. Sim, concordei. Elas mudam. E agora sei em quem você se transformou. Daniel limpou a garganta e, quando falou novamente, seu tom havia voltado para a eficiência profissional com a qual se sentia mais confortável. Então, o que acontece agora? Com a herança, quero dizer. Agora o Dr. Mendes te liga para confirmar oficialmente sua decisão, e a herança se torna inteiramente minha. Expliquei. Toda ela como Roberto pretendia se você fizesse essa escolha. E você está bem com isso? Você está bem com o papai essencialmente me deserdando? A pergunta revelou tanto sobre como Daniel via a situação, não como uma escolha que ele estava fazendo, mas como algo que estava sendo feito a ele. Uma punição injusta, em vez da consequência natural de suas próprias decisões. Daniel, eu disse gentilmente, seu pai não te deserdou. Ele te deu uma escolha entre dinheiro e família, e você escolheu o dinheiro. Roberto apenas garantiu que houvesse consequências para essa escolha. Não é tão simples? É exatamente simples assim, interrompi. E havia aço em minha voz agora. A força sobre a qual Roberto escrevera em sua carta. Você teve a chance de ser o filho que um dia prometeu ser, e decidiu que era inconveniente demais. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre quem você é agora. Depois que desliguei, liguei para o Dr. Mendes para informá-lo da decisão de Daniel. Não houve surpresa na voz do advogado, apenas o reconhecimento cansado de alguém que já vira esse padrão vezes demais. Vou preparar a papelada para transferir tudo para o seu nome, disse ele. Deve estar finalizado dentro de uma semana. Dentro de uma semana, eu seria oficialmente dona da minha casa. Teria acesso a todo o dinheiro do seguro de vida. Controlaria todas as economias que Roberto e eu havíamos acumulado juntos. Dentro de uma semana, eu estaria financeiramente segura o suficiente para viver de forma independente pelo resto da minha vida, livre de qualquer pessoa que visse minhas necessidades como obstáculos para suas próprias ambições. Mas, mais importante, eu estaria livre da esperança exaustiva de que Daniel pudesse se lembrar de como me amar. Naquela tarde, fiz algo que não fazia desde antes da doença de Roberto. Planejei meu futuro. Espalhei folhetos de imobiliárias sobre a mesa da cozinha, não de condomínios para idosos, mas da pequena casa no litoral com a qual sempre sonhei, o tipo de lugar onde eu poderia acordar com o som do mar e passar meus dias lendo, cuidando do jardim, talvez até aprendendo a pintar. Eu podia pagar por isso agora. Eu podia pagar por qualquer coisa que quisesse, dentro do razoável. Mais importante, eu podia escolher. Tomar decisões com base no que me faria feliz, em vez do que seria conveniente para outra pessoa. O telefone fixo tocou por volta das 5 da tarde. Por um momento, esperei que fosse Daniel ligando de volta, talvez tendo reconsiderado sua decisão. Talvez lembrando que algumas coisas eram mais valiosas que dinheiro. Mas era a voz de Sofia na linha, tensa de raiva mal contida. Maria, isso é ridículo. O Daniel me contou sobre o testamento e acho que você precisa reconsiderar o que está fazendo com seu próprio filho. A audácia dela me deixou sem fôlego. Esta mulher que passara uma tarde catalogando meus bens como um abutre,
que discutira a venda da minha casa com a mesma naturalidade de quem planeja um cardápio para o jantar, estava me ligando para me dar um sermão sobre como eu deveria lidar com minha própria herança. Sofia, eu disse calmamente, isso é entre o Daniel e eu. Não lhe diz respeito. Claro que me diz respeito. O Daniel e eu estamos construindo uma vida juntos, e o testamento manipulador do seu marido está interferindo em nossos planos. Manipulador. A mesma palavra que Daniel usara, como se dar a alguém uma escolha entre egoísmo e sacrifício fosse de alguma forma injusto. O testamento de Roberto deu a Daniel exatamente o que ele merecia, eu disse. A oportunidade de ganhar sua herança sendo o filho que foi criado para ser. Daniel escolheu não aproveitar essa oportunidade. Você não pode esperar seriamente que ele pause a vida dele por 6 meses só para ser babá. Ser babá? As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. É isso que você acha que seria cuidar de sua sogra em luto? Ser babá? A voz de Sofia tornou-se mais fria, mais calculista. Olha, Maria, seja realista. Você vai precisar de cuidados uma hora ou outra de qualquer maneira. Não seria melhor usar a herança de Daniel para pagar por ajuda profissional em vez de forçá-lo a sacrificar sua carreira? Ajuda profissional. Estranhos pagos em vez da família. Sofia estava sugerindo que o amor poderia ser terceirizado, que o vínculo entre mãe e filho valia menos do que quaisquer oportunidades de negócio que Daniel pudesse perder durante 6 meses de presença real em sua família. Sofia, eu disse em voz baixa. Daniel fez a escolha dele. Agora vocês dois terão que viver com as consequências. Depois que desliguei, sentei-me em minha cozinha e me maravilhei com a clareza que emergiu de semanas de confusão e dor. O adendo de Roberto não apenas protegera minha segurança financeira, revelara a verdade sobre as pessoas em minha vida, forçando-as a me mostrar exatamente quem eram, quando seus interesses conflitavam com suas obrigações. Daniel era alguém que podia calcular o valor monetário do amor de sua mãe e considerá-lo insuficiente. Sofia era alguém que via os relacionamentos familiares como transações comerciais. Juntos, eles estavam construindo uma vida baseada na aquisição em vez do afeto, no sucesso em vez do sacrifício. Eles eram bem-vindos a essa vida. Eu estava construindo algo diferente. Nas semanas seguintes, enquanto o doutor Mendes finalizava a papelada da herança e eu começava a planejar minha mudança para o litoral, senti algo que não experimentava desde antes do diagnóstico de Roberto. Entusiasmo com o futuro. Não a esperança desesperada de alguém tentando mudar uma situação imutável, mas a antecipação genuína de alguém que tinha escolhas, que tinha liberdade, que aprendera a valorizar seu próprio mérito. Daniel ligou mais 2 vezes durante aquelas semanas, ambas para sugerir acordos que lhe dariam uma parte da herança sem exigir que ele cumprisse a condição de Roberto. Ouvi educadamente suas propostas, seus cálculos, seus apelos à justiça e recusei todos. O menino que escrevera que o amor é a única coisa que realmente dura se fora de verdade. Em seu lugar, havia um homem que acreditava que tudo durava apenas enquanto fosse lucrativo, apenas enquanto servisse a seus interesses imediatos. 3 meses depois, eu estava sentada na varanda da minha nova casinha, observando o nascer do sol pintar o oceano em tons de ouro e rosa que dinheiro nenhum poderia comprar. A casa era pequena, mas perfeita, com um jardim onde eu estava aprendendo a cultivar ervas e legumes, com vizinhos que passavam para um café e uma conversa, com cômodos preenchidos apenas com as coisas que escolhi manter porque me traziam alegria. Pensava em Roberto com frequência, grata pelo presente que ele me dera. Não apenas segurança financeira, mas a verdade sobre minha própria força, meu próprio valor, minha própria capacidade de construir uma vida que honrasse o amor, em vez de meramente acumular riqueza. Às vezes eu também pensava em Daniel. Me perguntava se ele alguma vez se lembrava do menino que costumava ser. Se alguma vez se arrependia de ter escolhido o dinheiro em vez da família. Mas principalmente, eu me sentia grata por Roberto ter forçado essa escolha a vir à tona.
ter tornado impossível para mim desperdiçar mais anos esperando que Daniel pudesse se lembrar de como me amar. Eu aprendi algo profundo naquelas semanas sombrias após a morte de Roberto, que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a permitir os piores impulsos de alguém, mesmo que esse alguém seja seu próprio filho. Às vezes, o amor significa responsabilizar as pessoas por suas escolhas, mesmo quando essas escolhas partem seu coração. Em minha nova vida à beira-mar, cercada pela beleza que escolhi e pela paz que conquistei, entendi finalmente o que Roberto estava tentando me dizer em sua carta. Eu era mais forte do que imaginava. Eu valia mais do que os cálculos de Daniel haviam sugerido. E eu era capaz de construir algo belo das cinzas da traição e da decepção. Eu havia perdido um filho, mas havia encontrado a mim mesma. E na satisfação silenciosa dessa troca, descobri que alguns tipos de liberdade valem qualquer preço. O amor pode ser a única coisa que realmente dura, mas, às vezes, aprender a amar a si mesma é a lição mais importante de todas.